Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo e você é bem-vindo ao canal Origem Sistêmica. Hoje eu estou na casa de uma pessoa que constelou há muitos anos comigo e vai dar o depoimento dela sobre como foi a constelação, como ela conheceu e como foi o assunto que ela trouxe, que foi depressão. Ela na época estava afastada do trabalho e vamos ver o que aconteceu. Oi, pessoal, eu sou a Paula Del Mônaco e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a minha experiência com constelação familiar. Eu vou pedir para você falar como que você estava passando na época que você veio procurar a constelação, como que você estava? Quando eu procurei a constelação, eu estava vivendo um momento completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Eu estava afastada do trabalho pela primeira vez na vida, super assustada com o diagnóstico de um psiquiatra. Eu falava, gente, em que momento que eu pensei na minha vida que eu ia estar num psiquiatra, sendo diagnosticada com depressão, com ansiedade, tomando remédios. Aquilo tudo me assustou tanto. E eu fazia terapia, né? E aí eu lembro que uma amiga minha falou assim, eu falei, nossa, mas eu sinto tanta vontade de entender o que tá acontecendo comigo rápido, eu preciso de respostas rápidas, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Eu não tenho todo o tempo do mundo pra ficar entendendo as coisas que estão acontecendo comigo. Ansiedade, né, que fala. E aí essa minha amiga falou da constelação. E eu falei com o Rômulo, procurei, e falei, olha, embora eu esteja passando por essa situação, é uma fase. Para mim, depressão era uma fase. O que me incomoda mesmo é uma outra questão que me acompanha desde menina, desde de sempre, desde que eu ia fazer uma prova, eu tinha que fazer algum trabalho, mesmo na minha área profissional, eu sentia uma insegurança muito grande e aquilo me deixava muito frustrada. Eu não entendia por que eu sentia tanta insegurança. E eu falei, eu quero entender a minha insegurança, de onde que vem, né? E gente, não é nada disso, não é o que você quer que vai lá. Essa é uma das grandes questões de constelação. Você acha que você tem uma coisinha lá, fala, vou levar essa questão, é isso aqui que eu quero me livrar, né? Ou entender, ou melhorar. Nem sempre o que você acha é o que aquela energia, aquela prática que a constelação traz, vai te mostrar. Porque tem coisas que você não imagina que estejam lá obstruindo os caminhos da sua vida, é, é, prejudicando, comprometendo o andamento, ou porque que você dá. Sabe aquela coisa de você se pergunta, nossa, eu tô repetindo o ciclo da minha família, eu tô repetindo o ciclo de não sei o quê. Na verdade, o que eu quero dizer é que às vezes a gente repete ciclos, às vezes a gente se depara com situações que a gente não percebe que sempre passamos por, né? E a constelação mostra ou te dá uma resposta disso, ou, ou abre algum caminho diferente, alguma oportunidade diferente. Não é que ela vai mudar a tua vida, é alguma coisa que transforma dentro de você, é diferente, né? É claro que todas as vezes que eu fiz a constelação, era nítido que alguma coisa fluía, a vida flui diferente, porque você tá diferente, você se permitiu alguma coisa, alguma mudança, né? Ou algum entendimento. Deixa eu te perguntar, e como foi a sua primeira constelação? Porque era a primeira, muita novidade. Quando você foi escolhendo os personagens, ninguém sabia quem era quem, só Não. você. Como foi olhar a tua família de fora? Como foi? Olha, quando eu fiz a constelação pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a escolher as pessoas, primeiro que eu escolhi pessoas assim que não tinham nada a ver com aqueles personagens, né? Então, a pessoa que eu escolhi para me representar era um homem. Já começou por aí, né? Eu falei assim, eu quero um homem para me representar
E a minha família, né? Quem era minha mãe, quem era meu pai. E a pessoa que fez a minha mãe, eu me lembro, nossa, como se fosse hoje. A situação foi muito pesada, né? O que apareceu para constelar não foi aquilo que eu levei. O que apareceu foram 2 abortos espontâneos que eu sofri e que eu achava que estava tudo bem e que eu achava que eu tinha superado e que eu achava que era só uma dor que, ok, que eu não... Enfim, que tava tudo certo, mas não tava, né? Apareceu lá e eu nem levei, galera. Eu não levei essa questão. Pra mim tava tudo bem, eu levei outra. E aí, eu lembro que a pessoa que representou a minha mãe, teve um momento que eu tive que me representar, né? Teve um momento da história que o Rômulo achou por bem eu entrar pra resolver aquilo. E eu chorei muito, aquilo mexeu demais comigo, porque eu não sabia que aquilo lá dentro estava doendo ainda, dentro de mim. Eu não sabia que aquilo estava tão latente. E a pessoa que representou a minha mãe, ela fez um gesto que a minha mãe faz. Como assim? Eu tava chorando demais. E quando eu choro, a minha mãe faz isso. Ela faz isso com a mão, ela não faz isso, ela enxuga minhas lágrimas assim. E essa pessoa fez esse movimento. E aquilo, assim, eu nem sei explicar, gente. A pessoa que representou o meu marido, ele fez um gesto que o meu marido, ele tem mania de esfregar as mãos sobre as coxas. Então ele faz esse movimento aqui. A pessoa que representou o meu marido, ele fez esse movimento. Assim, aconteceram tantas coisas, assim, que... Isso são detalhes, tá, gente? É um detalhe que, óbvio, eu não esqueci nunca mais, né? Mas é claro que existem outras questões que foram mais fortes, que... Eu me lembro que o Rômulo falou... Eu vou falar uma frase para você repetir e você repete se fizer sentido para você. E ele me sugeriu a frase para eu falar para o meu marido: obrigada por me esperar. E essa frase fez todo o sentido do mundo para mim, porque ele sempre me esperou. A gente passou por 3 situações na vida muito fortes, que eu pedi para ele me esperar. Uma delas foi quando eu fiz um intercâmbio para fora do país e ele não conseguiu ir. E eu lembro que ele falava para mim: eu tô te esperando, calma, fica aí, vai dar tudo certo. Eu tava muito triste lá na viagem, enfim. E ele falava assim: fica até o fim, eu vou te esperar. Então, quando ele falou, fala pro teu marido se fizer sentido, obrigada por me esperar, fez todo sentido, né? Então, tem coisas grandiosas, né, que acontecem na constelação que eu não consigo explicar, gente. É o sentir, a constelação é o sentir, é o fazer sentido, é fluir, é mudar coisas que você não faz ideia que vai mudar, é você se deparar com situações que você acha que tá tudo bem, ou que aquilo fez parte. E às vezes aquilo que você acha que tá tudo bem, que só fez parte, ou que foi só uma fase, é aquilo que realmente não te deixa fluir. Não te deixa fluir. É difícil. Tá bom, você falou da constelação, a gente brinca que a constelação é meio mágica, porque aparecem as coisas, tá? E no final das contas, o que aconteceu depois da constelação na tua vida, na prática? O que aconteceu? Na prática, depois disso tudo, eu lembro que eu recebi uma ligação uma semana depois. E o Rômulo costuma falar: ai, esse negócio de coincidência, né? Coincidência não existe não, e não existe mesmo. E
Uma semana depois que eu fiz a constelação, eu recebi uma ligação muito importante para mim, muito, de algo que eu achava que eu tinha perdido. E uma pessoa me ligou e falou assim: sabe aquilo lá que você achou que você não tinha mais direito? Você tem. E assim, eu só posso acreditar, aí sou eu, tá? É a minha crença, que aquilo foi uma resposta de algo que fluiu. Engraçado, porque é legal fazer essas entrevistas, porque na minha cabeça eu vejo outra história, só que a história de verdade é a sua, é o que você sentiu. Na minha cabeça, a coisa mais importante para mim, para o constelador, foi o jeito que eu te vi, porque eu te conhecia antes, o jeito que eu te vi na época que você estava bem para baixo, Muito. e eu te conheço, você é a pessoa que fala gritando, que mexe com todo mundo, que pula, que beija, que grita, e você estava bem assim, quietinha, só olhava para baixo, Sim. não cortava o cabelo mais, você estava outra pessoa irreconhecível. E depois da constelação, eu lembro que você voltou a trabalhar muito rápido. Isso para mim foi a coisa que foi o máximo, mas não foi para você. Pelo jeito foi isso, né? Foi isso, foi isso. É porque eu acho que é claro que depois a ligação me trouxe um acalento, uma segurança e eu também eu voltei a trabalhar, então a questão de que eu estava em casa não entendendo a depressão, não entendendo a situação que eu estava passando, de não aceitar, né? Eu não estava aceitando aquilo. Eu falei, gente, eu sou tão legal, eu juro que eu sou tão legal, por que que eu tô triste? Por que que eu tô pra baixo? Por que eu não acredito mais em mim? Por que que eu me sinto tão burra? Era tudo depreciativo. E depois da constelação as coisas ficaram melhores, né? Mas para mim o que ficou foi a resposta, né, daquilo que eu achava que tava tudo bem. E de repente apareceram duas pessoas que ficaram no chão, em posição fetal. Aquilo acabou comigo. Assim, aquilo foi um troço tão louco dentro de mim. Eu ouvi a dor do meu marido, então ele falava, tá doendo demais ver isso aqui, mas me dói vê-la triste também, me dói mais ainda vê-la dessa forma do que eu me deparar com os meus 2 filhos. E tudo aquilo foi muito dolorido, foi muito dolorido. As palavras para eles foi assim, muito difíceis de serem repetidas. Foi muito difícil eu falar, eu te desejei, eu te abençoo, mas eu te liberto e eu preciso de libertação. É muito difícil para quem perde um filho e que deseja demais. Então, aquilo me assustou. Eu não sabia que aquilo não tava resolvido dentro de mim, né? Eu acho que essa foi a resposta mais assim, meu Deus. Então tá, deixa eu abusar agora. Eu vim até a sua casa hoje, você abriu a casa para mim como sempre, fez até bolinho, então foi uma delícia. Então deixa eu te perguntar outra coisa, aproveitando. Não acreditava em constelação, achava uma maluquice, depois que constelou achou muito legal. Gente. Mas tem uma coisa que eu quero te perguntar, porque daí uns anos depois, você falou, tô com uma outra dor de barriga aqui, eu queria fazer, e a gente fez com bonecos. Como que é fazer com bonecos? Exato. Com bonecos foi uma grande surpresa para mim. Porque eu gosto muito dessa coisa de energia, de entender coisas diferentes, mas eu também tenho um pé atrás muito grande. E aí eu lembro que, bom, primeiro quando a Sandra falava de constelação, eu falava, ai meu, lá vem a Sandra com essas coisas hippies. E aí quando eu fiz, né, aí queria mais, queria sempre, nossa senhora, eu queria uma vez por semana, se pudesse. E aí eu procurei depois o Rômulo. A primeira vez foi em novembro de 2017. A segunda vez foi em abril de 2018. E a terceira vez foi foi abril de 2019. E a terceira vez foi em julho de 2020, que foi com os bonecos. Gente, em plena pandemia. Eu não tava com uma dor de barriga, eu tava... Meu Deus do céu. Era toda cagada, minha gente. Porque a minha vida tava de ponta cabeça, tava
tudo errado, tudo errado, tudo errado. A única coisa que estava certa é que eu estava viva, ponto. Mas o resto estava tudo errado. E aí, claro, né? Procura quem, gente? Procura Rômulo. E aí, a gente estava em plena pandemia. Ele veio em casa com os bonecos. E eu falei, ai, meu, isso aqui vai dar certo. Não vai rolar. Não vai rolar. O negócio é pessoa. Bicho, ele colocou lá uma bacia toda chique, bonitona. Você acha que aquela bacia lá da feira não é uma bacia bonita? Nem sei o que é aquilo, como você chama? Reservatório. É um reservatório para bonecos que é Playmobil. Exato. Eu amo Playmobil, tenho certeza que eu já fui em Playmobil na vida passada. O cabelo, pelo menos, tá. Não é? Ó. E aí a gente fez com bonecos e eu não tava muito crente, não. E foi muito louco, porque eles se movimentam sozinhos. Porque estão na água, né? Sim. Ok. Eles estão dentro da... Como que é a constelação, né? Então você vai lá, eu quero ser... Qual é o boneco que te representa? Quem é o boneco que representa a tua mãe? Qual que é o boneco, blá, blá, blá. E você vai colocando dentro da água. Minha gente, o que é aquilo? Os bonecos mexiam. E aí eu queria ficar muito próximo de uma pessoa que eu tava distante. Aquilo tava dilacerando o meu coração. E essa pessoa ia embora. Eu tinha vontade de mergulhar naquele reservatório, dar na cara daquele boneco e falar, fica do meu lado. E ele ia embora, sozinho. Nossa. Foi uma experiência muito, muito, muito maravilhosa. Mas me diz uma coisa, tinha pilha, tinha... O que mexia Não, nessa água? Como era isso? É a energia, né? É uma energia tão louca, assim, tão forte. Que lembrei de uma coisa. Eu falei, eu quero ser esse bonequinho aqui, esse Playmobil. Era um Playmobil amarelo. Eu falei, eu quero amarelo, porque amarelo é sol, amarelo é vida, amarelo é alegria. Eu quero ser isso. Na minha vida, eu quero ser isso. Peguei o bonequinho e eu lembro que eu coloquei os bonequinhos com os bracinhos durinhos pra cima. Tipo, ué! Eu coloquei no reservatório, ele afundou. Gente, eu falei, cara, eu tô morta! Só esqueceram de me enterrar. Como assim? E ó, pluft! Falei, morri, né? Acabou a sessão, obrigada, grata, quanto é? Porque eu não acreditava. E aí, teve uma hora que ele subiu e ele ficou de barriga para baixo, assim. Mas, assim, era muito triste, porque era exatamente como eu tava, como a minha vida tava. Representou tudo muito isso, muito. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre constelação, experiência, curiosidade? Qualquer coisa, fica à vontade. Tem tanta coisa da constelação que eu amo, gente. Eu ficaria aqui 3 horas. Primeiro que eu falo pouco, né? Mas assim, o que eu mais gosto de constelação é que... Eu não sei se eu posso chamar de conceitos, mas são os aprendizados de 1000 conversas que eu tenho com o Rômulo. E tem algumas coisas que eu nunca vou esquecer nessa vida e que eu trago para o meu dia a dia, que é a questão, perdão, né? Por que é melhor a gente falar sinto muito do que me perdoe? Eu ter aprendido isso, para mim, foi uma das lições mais bacanas da vida, porque o sinto muito é você realmente... falar para a pessoa o quanto aquilo tá te incomodando e aquela dor é tua, e você não transfere para outra. E quando você pede perdão para outra, você tá falando o quanto você se sente mal com uma situação que você causou, mas você, quando pede perdão, você fala, vamos dividir esse peso aqui que tá demais para mim. E não é isso, né? Então, eu sempre me policio. Eu às vezes me flagro falando, ai, me perdoa, por favor, tal. Mas é força do hábito. Agora, quando eu tô dolorida e preciso pedir desculpas para alguém, eu digo, eu sinto muito, 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 muito.
E graças a esse conceito, essa lição, enfim, esse aprendizado. E tem vários, eu adoro a questão da exclusão, da questão, por exemplo, de adoção, né? O quanto isso reflete na vida das famílias, né? A questão da adoção. Isso no ponto de vista de constelação familiar, minha gente. Eu não tô aqui falando que é adequado ou que não é inadequado. Mas eu gosto dos conceitos, das lições e da visão que a constelação mostra. E da liberdade de você achar que aquilo, ok, cabe dentro da sua vida ou não. Eu tive 4 experiências, eu lembrei de mais uma. Foram com papéis. Eu fiz com papel. A gente chama de âncora de chão. É papel ou EVA, qualquer coisa que a gente coloque no chão. Eu fiz também. Aquela eu senti assim, eu não sei se era o meu momento. Também tem essa, a constelação é o seu momento. Agradecer a Paola. Muito obrigado. Abriu a casa pra gente aqui para falar um pouquinho de constelação essa hora da noite. Obrigado mesmo, valeu.